já virou um assistente de palco, né, gente? Ele tá aqui, todo momento ele tá aqui. Ele é tipo, eu sou a Virgínia e ele é a Camila Loures. Você foi eleito nessa última CIPA. Então, o que você acha que é a principal dificuldade de representar a Imparpec inteira? São muitos funcionários. Qual? Então, para mim é um desafio legal, bacana, porque venho representar aqui os companheiros do Imparpec aí e estou dia a dia com eles, estou buscando eles, me passam bastante sugestões, eu trago aqui para cima para as nossas reuniões mensais aqui da CIPA. E eu acho que não é nem um desafio, eu acho que foi mais um presente que eles me deram de representá-los aqui na CIPA, entendeu? Então, o processo de compras ele tem duas formas, a compra emergencial e a de estoque. Emergencial, quebrou uma máquina aqui, uma máquina de cliente, precisa disso para amanhã. Aí entra no assunto, a gente vai, liga, o fornecedor que tiver a peça, tem de imediato, não tem, compra. Compra de estoque, aí é uma coisa mais assim, vai buscar um preço, quantidade, até chegar para repor estoque. 1 item, 10 itens, 20 itens. Então, tem esses dois tipos de compra. E também tem as peças que é importação direta, que a gente importa direto da China ou de outro lugar, dependendo de onde o cara vai trazer para a gente, que a gente compra as peças para revenda, e tem a importação Coreia, que a gente compra as peças originais da Dozan para nossas máquinas, nossas frotas. Então é tratada dessas duas formas também. Então, a importância da preventiva é você ganhar muito mais tempo de vida útil do carro sem ter esse problema da corretiva toda hora. E agora eu não sei com relação à empilhadeira se vale esse mesmo aspecto também, né? Porque o carro você usa a questão quilometragem ou tempo, principalmente para a questão do óleo, mas é um carro que você roda bastante. No caso da empilhadeira, penso eu que é um negócio que fica mais tempo parado, com o motor ligado, esse tipo de coisa. A preventiva, o conceito é o mesmo, né? Para a gente evitar um custo maior da corretiva, que hoje, no nosso segmento de preventiva, ele gera aí uns 45% a mais, quando você compara o custo de eu deixar de fazer a minha preventiva e só focar em corretiva. Então eu tenho um custo aí de 45% em cima se eu tivesse feito certinho a preventiva. A empilhadeira, diferente de um carro, eu acredito que se eu quebro, né, eu tenho a possibilidade de eu posso alugar, pegar um Uber, não. Quando a gente fala em quebra de empilhadeira por falta de uma manutenção preventiva, eu posso impactar um processo produtivo. E aí uma linha de produção parada é milhões de dinheiro aí, horas, né? Então é importante fazer a manutenção preventiva, diferente do carro, que a empilhadeira é em cima de horas, né? A cada 500 horas a gente realiza a manutenção preventiva. Que eu tenho verificado de trabalhar aqui na Imparpec, assim, que eu passei por várias áreas e fiz várias coisas aqui dentro e vi o negócio crescer. Eu não simplesmente fiquei parado ali, eu ajudei a crescer. Eu ajudei a colocar alguma coisa aqui dentro para produzir, para fazer a empresa crescer. 13 anos. 13 anos fazendo tudo isso daí. E aí atualmente você se sente realizado? Ainda não tem muita lenha para queimar, né? A gente nunca realiza. Vai aposentar tarde, né, Marcos? Uns 110 anos. Mais uns 15 anos de Imparpec pela frente. Rapaz novo. Minha idade. Inclusive quando eu era cliente daqui, que eu vinha a comprar peças aqui, né? A Mariana era bebê de carrinho, ela ficava dentro da loja lá com carrinho. É verdade. Né? Mariana, o que mais te marcou na Imparpec? Não vale falar que você é herdeira. O que mais me marcou? Eu acho que é o tanto de aprendizado que a Imparpec me trouxe. Eu mudei muito depois que eu entrei aqui. Eu vi uma menininha, mesmo quando eu comecei a trabalhar aqui, hoje o Imparpec me amadureceu muito. Complementando o que o Alexandre bem colocou, assim, o consórcio a gente costuma dizer para a gente pensar até com o nosso cliente parceiro que está nos acompanhando, né? Qual é a principal diferença, Arthur, ou vantagem dentro dessa linha, até de custo financeiro ou não? Financiamento, vamos sempre pensar que quanto maior o prazo da operação, como eu estou falando da juro composto, a tendência é que esse custo financeiro fique mais caro se eu tenho uma operação de prazo mais longo. No consórcio, o nosso cliente, o cliente da Imparpec, ele pode comprar as máquinas e os equipamentos a longo prazo, com uma mesma taxa de administração, como o Alexandre disse, fixa, tá? E quanto mais ele diluir essa taxa, menor é o custo. Então, no sentido inverso do financiamento, quanto mais prazo eu tenho no consórcio, em tese, mais barata fica essa operação no longo prazo, tá? Isso é uma forma muito bacana do cliente se programar
para compras de médio e longo prazo também, utilizando essa ferramenta financeira que o Banco do Brasil fornece, mas também pode comprar a máquina empilhadeira, no caso, a curtíssimo prazo. Como que a gente começa esse processo? Quando que é preciso reformar uma empilhadeira? Basicamente, uma empilhadeira depende do uso, depende de anos e depende de alguns fatores. Mas vamos falar do básico, tá? Geralmente uma máquina passa por uma reforma 5 anos. Depois de 5 anos é feita uma reforma geral ou parcial. O que seria geral e parcial? Eu tenho uma empilhadeira, eu preciso fazer motor, eu preciso fazer transmissão, eu preciso fazer torre, aí é parada e faço uma revisão geral nela. Que é a revisão do dia a dia, o que é? Freio, suspensão, peça de desgaste comum. Então, quando a empilhadeira atinge 5 anos, com a média hora trabalhada de 20 a 30 mil horas, é recomendado fazer uma reforma geral nela. Tira ela, desmonta do chassi, começa a montar e faz todo o processo dentro da oficina, que tem vários processos dentro da oficina para passar. Tá. A 45001 ela já estava no planejamento para o ano de 2022, como implantação, mas estávamos deixando todos os focos para a certificação da 14001. Então, como a certificação ela acabou sendo antecipada, e logo em seguida concluída com a certificação, nós já ligamos, nós já autorizamos aí o seu Wilson a dar andamento com a implementação. Então a implementação precisa criar um plano de ação, que já foi apresentado para a diretoria, discutido, concordado, e na sequência o seu Wilson começa a fazer o processo de execução. O processo de execução da 45001 é mais longo do que a 14001, tem muito mais atividades, contempla muito mais outros fatores, e há necessidade de uma atenção muito grande. Para falar assim de forma muito simplista, porque a gente fala de ISO, seu Wilson, mas a ISO 9001 é processos, basicamente. Como fazer o processo comercial, processo, satisfação do cliente, processo do conta pagada, processo do arquivo, é processos. A 14001 mais vinculada ao ambiente, não só ao ambiente natureza, mas ao ambiente de trabalho também em conjunto. E agora nós estamos falando da 45001, que é a saúde do trabalhador. Eu ia até perguntar. Continuando, 45.001. No mundo, nós temos 190.481 empresas certificadas. No Brasil, nós temos 698. Não! 699 ano que vem. Que é a gente. Com certeza. A gente até vai deixar alguém ser a 699, só Vai para a ser gente cravar, se é 700. Sim. Com certeza. Do ponto de vista financeiro, a bateria de lítio hoje, segundo os estudos que nós já estamos fazendo com os clientes que já compraram, eles estão reportando um ganho de até 45%, substituindo GLP pela bateria de lítio. Tá? Então esse é o primeiro caso. Falar da parte ambiental, nós já vamos entrar em ISO 14001. Cristiano, e como que funciona a manutenção da empilhadeira lítio? O motor, o filtro, como que funciona tudo? Tem uma diferença? É igual? Tem. A bateria de lítio praticamente não tem manutenção. A manutenção é zero. Então não tem que você ficar repondo água que nem acontece com a de chumbo. Já a máquina empilhadeira retrátil, que seja a nossa contrabalanceada, o motor dela é um motor corrente alternado. Então você não tem manutenção de escova, fazer limpeza, limica, essas coisas antigas que a gente tinha, entendeu? Então na realidade a manutenção de uma B25, uma máquina que utiliza a bateria de lítio, na realidade é mais limpeza de ar comprimido, e o único fluido que ela tem é só o fluido hidráulico. Você troca a 6.000 horas, com 6.000 horas. A manutenção de freio e o restante é tudo elétrico, então você não tem reparo, não tem mono, não tem nada. É só isso que tem manutenção, né? Não tem manutenção, manutenção é pouca. Quando a gente vai recarregar, realmente é verdade que em 2 horas ela recarrega? Sim. Se você deixar a bateria com uns 20%, 25%, em 2 horas a bateria carrega 100%. O diferencial nosso da Duzan é a nossa LPM de 2.0 para 2 toneladas, a nossa bateria é a lítio, tá? Então a pessoa já ganha grande produtividade só com recarga.
nós temos estudos aí comprovados que ela chega a rodar até 3 dias sem precisar ter recarga na operação. Mas se precisar fazer uma recarga na operação, ele pode deixar também, por exemplo, uma operação que não há operação à noite e deixar recarregando. Em 2 horas. Exatamente, ou uma carga rápida de 2 horas. Hoje, o que é legal, né, o diferencial dessa máquina, que o comum, a de 2 toneladas, das outras marcas é vir com amperagem menor, 24 volts, né, a bateria. A nossa já vem de 48. Então, quando nós trouxemos essa máquina 48 volts, a autonomia dela de produtividade é enorme. Então, ela garante esses 3 dias sem recarga. Ah, Fernando, mas eu estou trabalhando numa operação muito intensa e a minha máquina está rodando em um dia. O que tem que fazer para esse negócio dar certo? O lítio, ele requer recargas de oportunidade. Então, se o operador entrar para trabalhar às 6 da manhã e ele estica até às 11, ele pode colocar ela para carregar 1 hora de almoço. Não tem problema em viciar a bateria, porque o lítio ele absorve essa tecnologia, tá? E ele pede que faça essa recarga de oportunidade. Fernando, não tenho condições de fazer recarga de oportunidade. Quanto tempo eu preciso, na hora que esgotar minha bateria, para recarregar inteira? Em 2 horas você consegue voltar a autonomia da bateria em 100%. Tá? Então esse é o diferencial dela. Isso que o Fernando falou, porque nós temos alguns pontos que é muito importante a gente colocar aqui, né, nessa oportunidade. Primeiro, o dimensionamento do pneu, como o Fernando acabou de dizer, para uma determinada operação. Então não adianta você comprar um pneu diagonal, que é um pneu que o pessoal costuma dizer de entrada. É um pneu composto por lona, ele tem uma construção mais simples, tal, e colocar um pneu diagonal numa operação de 3 turnos com um piso rústico, um piso lá extremamente abrasivo. O pneu ele vai se desgastar num tempo muito rápido, ele não vai atender as expectativas, ele vai requerer uma manutenção, uma troca constante. Numa operação de piso abrasivo, 3 turnos, empilhadeira trabalhando quase no limite da carga e tudo mais, ou tem que ser o maciço ou o radial. Aí, claro que tem as particularidades de cada operação para ser identificado qual o melhor pneu, né? Isso é do ponto de vista operacional. Do ponto de vista comercial, quando nós iniciamos a parceria com a BKT aqui no Brasil, e me foi proposta essa oportunidade pelo pessoal da fábrica, o que foi deixado bem claro? A gente tem como objetivo aqui no Brasil, o Haroldo pode confirmar isso que eu vou dizer, que pneu não existe um respeito para com os distribuidores, né? O fabricante, os importadores vendem para o consumidor final e não respeitam a posição do distribuidor no mercado. Nós viemos com esse objetivo também, de respeitar a posição dos nossos parceiros, dos nossos distribuidores. De que forma? Nós não atendemos consumidor final. O distribuidor ele é uma peça fundamental na cadeia logística e comercial para que a operação do cliente ou do locador seja o mais efetiva possível. Porque nós não temos também a estrutura para atender consumidor final, porque quando a gente entra na questão do pneu superelástico, você requer uma prensa, você requer um atendimento ao cliente, enfim, é necessário toda uma estrutura operacional e logística por trás disso. Um ponto importante de abordar aqui é um erro comum que acontece no nosso ramo. Hoje as pessoas, ou o próprio locador, né, ele vai por preço do pneu e é errado. Por quê? Às vezes por o custo do pneu dentro da manutenção ser muito alto, a pessoa opta por pegar um pneu mais em conta. Então, eu vou colocar 2 pneus na dianteiros, né, na máquina, eu vou pagar R$2.000, e aí às vezes eu vou comprar um BKT, estou chutando aqui, né, eu vou pagar R$4.000, e o cara fala, não, eu vou comprar o de 2. Só que no final, o de 2 não vai atender, vai sair muito caro, porque quando a gente pega lá, isso é simples, tá? Agora nós fizemos um dashboard de pneu, super interessante, então é bem nítido quando nós pegamos lá um BKT, que um 700 por 12, exemplo, o par, eu vou pagar R$6.000, mas o custo hora dele ele dá 49 centavos, o pneu roda 5.000 horas. Quando eu pego um de 4, o custo hora dele dá 1,50, então fica caro a conta no final. Então é importante, e até no comercial,
é uma cultura, né? Porque as pessoas vão assustar, né? Vou pagar mais barato, mas no final, até para o pequeno locador, ele está pagando mais caro do que ele comprar um pneu de qualidade. Exato. Então, Pneu não é preço. Exato. Pneu é custo hora. Exato. Como o Fernando acabou de citar aqui, não adianta eu pagar R$100 num pneu que vai me rodar 3 horas, seria melhor pagar 500 num que vai me rodar 1000 horas. Então, e como que se faz o custo hora? É muito simples, é o preço do pneu dividido pela quantidade de horas que ele roda. Como nós temos a estrutura dentro do cliente, com os mecânicos inclusive, né? Então a gente tem todo o material para suprir a necessidade de máquina parada. Certo. Tá? Numa eventualidade de não ter a peça em estoque, é solicitado aqui para a matriz. Então a máquina ela chega na oficina em várias situações. Uma quando ela está com um defeito, então, o operador leva até a nossa oficina, ou quando de repente o nosso mecânico, estando percorrendo a operação do cliente, identifica algum problema em ele já puxa ela para a oficina. Então a gente consegue fazer essa manutenção em loco mesmo. Tá, e aí o funcionamento das peças, quando não tem, a gente liga aqui e a gente faz esse deslocamento. Liga aqui e a gente faz toda essa logística. Então a área de operação também é a área de logística e suprimentos. Sim. Né? Porque quando a oficina não tem a peça, então a gente tem que acionar compras, tem que acionar às vezes o diretor, tem que acionar o gerente para a gente achar soluções para o pronto atendimento, né? Porque a regra hoje é, a máquina do cliente não pode ficar parada. Sim. Então a gente toma isso como premissa. Não pode ficar parada e demanda também segurança, né, do operador. Então a gente tem que primar pela qualidade e pela segurança. Então a gente aqui meio que todo dia é uma surpresa, né? Então a gente controla isso diariamente. Tá, com as nossas oficinas, né? Sempre tem um ponto focal, como o Fernando comentou, aquele cara aquele colaborador que vai passar o quadro para a gente de que tem de máquina parada e do que tem de máquina parada e que depende da matriz para ajudar. Então, é esse controle diário. Nós somos pioneiros no trabalho do e-commerce em disponibilizar peças para empilhadeiras para os clientes, né? A Imperfect teve a sensibilidade de perceber que o cliente pós-pandemia ele veio mais exigente e veio com essa necessidade de compra virtual. Então nós fizemos um trabalho aí de praticamente uns 8 meses em fazer a disponibilização do e-commerce, fazer todo um planejamento, colocar as peças de maior giro inicialmente, tirar foto, colocar todas as especificações, fizemos uma pesquisa também com mercados paralelos para disponibilizar uma loja virtual com mais eficiência para o cliente. Então nós disponibilizamos para o cliente essa loja virtual, ele tem a facilidade de fazer a compra da comodidade da empresa dele, da casa dele, a entrega ela é rápida, ela é segura e ainda tem a facilidade do pagamento com cartão de crédito, via Pix, via boleto. O cliente ele tem uma gama de disponibilidade, tanto em peças como em opções para pagamento. Isso tudo assegurado com a garantia da Imperfect em proporcionar o melhor para o cliente. Vamos imaginar que o cliente ligou e estava procurando uma determinada peça e ele encontrou essa peça no nosso e-commerce, mas ele também estava procurando uma outra peça e ele não encontrou. Se ele fazer um contato conosco, interagir, nós incluímos essa peça dentro do e-commerce para ele fechar a compra dele? Sim, nós temos um setor por trás aí do e-commerce que cuida desse atendimento paralelo. O nosso próprio site fica lá piscando o WhatsApp, é muito rápido, ele clica lá, já cai direto para o nosso setor. Ele passa a demanda da peça que ele precisa, código, fotos, é verificado se a peça é correta e aí é feito o acerto do planejamento para colocar dentro da plataforma. Na plataforma. Isso mesmo. E aí o procedimento de conclusão e pagamento é normal, assim como das demais. Ok. Então, clientes, mais uma plataforma disponível de canal de venda para os senhores, o e-commerce. Desde abril que ele está em operação, durante esse período nós incluímos uma quantidade de peças e fomos ampliando esse escopo de peças e em qualquer visita, em qualquer procura virtual nesse mundo do e-commerce, faça o contato, tire suas dúvidas também pelos canais internos do próprio e-commerce que prontamente poderemos atendê-lo. Como a Bruna disse, há um time pronto para atendê-los nessa questão, ok? É um negócio marcante da gente. E você, Haroldo, que mais me marcou nesses 28 anos? Tem muita história. Tem muita história. O Dalton, uma história interessante, talvez, da primeira máquina que nós vendemos, né?
A primeira máquina Foi legal. uma aventura. Uma aventura, foi uma aventura. Gilberto Gozo. Gilberto Gozo é cliente nosso até hoje. Até hoje. De Capivari. Ele veio, interessou na máquina, chegou aí com o menino dele, que hoje é um homem, já é casado. E não sei se você lembra, tinha uma empilhadeira. Uma empilhadeira. Controle remoto que você tinha comprado. O filho do seu Roberto ficou doido por causa da empilhadeira. O seu Roberto falou: rapaz, eu compro a empilhadeira, mas você vai ter que me vender essa empilhadeira. Controle remoto. Controle remoto. Aí o Walter falou assim: não, vamos fazer o seguinte, deu de presente. Ele levou a empilhadeira, tem empilhadeira até hoje, uma Toyotinha, né? E tem, aí esses dias, por coincidência, eu atendi o telefone. Mas foi presente, Haroldo? Você deu de presente. Eu não lembrava disso. Eu tava com o coração, acho que já tava no preço da máquina, mas tudo bem. Aí eu falei, eu conversei com o Roberto, falei, pô, quanto tempo? Você tem aquela máquina? Ele falou, tem essa máquina ainda. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. E o seu menino ainda tem aquela empilhadeira? Ele falou, meu menino hoje está casado. E ele tem, ela não funciona mais, mas ele tem guardado até hoje. É um negócio bem interessante, assim, que quantos anos aí, né? Praticamente uns 25 anos isso. O que marcou bastante também na venda dessa primeira máquina foi o carregamento. Nossa, não fala. Era um dia que nem hoje, chuvoso. Um dia chuvoso. Aventura. Tinha noção do perigo. Mas não tem noção do perigo para colocar no caminhão? Como é que é a história? Carga seca, caminhão carga seca. A gente carrega a empilhadeira. Não tinha outra empilhadeira para carregar, só tinha. Não tinha altura? Fez uma rampa aqui embaixo, numa avenida que tem, que é uma avenida mais alta que a outra, encostou o caminhão de ré, pôs algumas rampas e desceu com a empilhadeira. E eu que fui o operador. Piloto. Juízo zero. Uma máquina assim. O cara trouxe um mecânico para... Um mecânico de uma grande empresa lá de Capivari, um chefe de mecânica, era um cara experiente. O cara veio, na hora que ele olhou e falou, vocês são loucos. Vocês são doidos, cara. Se tivesse YouTube naquela época, isso estava nas redes sociais. Tá todo mundo preso. Até hoje ele falou, já vi pessoas loucas igual vocês. Essas são as histórias.